Meu nome é Paula e meus pais vieram de famílias desestruturadas com a família, então tinha vícios, muitas brigas e eles acabaram trazendo isso para nossa família também. Então não havia diálogo, qualquer coisa era motivo de briga, agressões físicas, verbais, então era muito ruim o convívio dentro de casa. Os filhos, a gente também acabava sofrendo com isso, porque querendo ou não, a gente criança precisa de atenção, de carinho e a gente não tinha. A gente não recebia um abraço, quando criança nunca ouviu um eu te amo, coisas assim. Então eu comecei a buscar do lado de fora coisas para preencher esse carinho. Eu cheguei ao ponto de tentar me matar 2 vezes, em pensar em matar toda a minha família, pensar, planejar. E eu cheguei assim, no desmanche, porque era a única saída que eu tinha, né? Ou eu ia atrás de uma solução, ou eu ia acabar com tudo. E foi ali que eu descobri a solução, passei a lutar, a perseverar, eu sempre vinha, nunca faltava, muitas das vezes não tinha dinheiro para ônibus, então consegui uma bicicleta ou ia a pé, ora caminhando, mas eu não deixava de participar, de perseverar, porque só assim eu teria a solução. Depois de tanto perseverar, hoje tem harmonia na minha casa, a alegria, a diálogo, coisa que eu não fazia é sentar, dar um abraço na minha mãe, não esperar ela me dar, mas dar a ela, e aí acabou tendo esse retorno também. Meu nome é Priscila, eu moro em Piracicaba e minha casa era dividida porque eu era uma adolescente muito problemática. Tudo começou assim no começo da adolescência, onde os meus pais sempre procuraram me dar de tudo, né? Melhor educação, uma excelente infância, ótimas escolas, tudo do bom e do melhor. Mas assim, nada para mim era o suficiente, né? Eu queria conhecer as baladas, eu queria fazer tudo que era contrário que eles me diziam, as orientações que eu recebia. E isso criou uma inimizade muito grande, principalmente com a minha mãe, que, por sinal, sempre foi a minha melhor amiga. Mas começou a criar, assim, uma rixa muito grande, porque tudo que ela dizia, eu fazia questão de contradizer. Então a minha mãe já tinha começado a frequentar o desmanche espiritual. E ela frequentemente me convidava, mas eu achava um absurdo. Eu não queria de jeito nenhum participar do desmanche. Até que um dia, diante de tanto sofrimento, eu já não aguentava mais ser tão relutante, eu já não conseguia mais me manter naquela aparência que eu vivia, né? Eu aceitei. E foi a partir da primeira reunião que eu participei que eu já comecei a ver a diferença. E de todas as, né, do começo do desmanche que eu participo até hoje, mas transformou por inteiro meu interior, né? Eu me libertei de toda a síndrome do pânico, todo o desejo de suicídio, toda a depressão, toda a tristeza, parecia que tinha um buraco dentro de mim, né? Isso foi preenchido, hoje é diferente, o meu lar foi reconstruído, né? Eu e minha mãe somos muito amigas, assim, muito amigas. Nós somos parceiras, companheiras, o meu pai. Assim, a gente tem muita harmonia, muita felicidade. Hoje eu também sou casada, dentro do meu lar também tem harmonia, felicidade com meu esposo. Então, entre todos nós, hoje se transformou de uma maneira assim inexplicável, depois do desmanche espiritual. O meu lar era destruído. Eu vim de uma situação desde criança, passei por alguns traumas, né? Eu sofri abuso da fase de criança aos 9 anos de idade, depois consequentemente aos 13 e aos 21. Então nesse período eu me fechei muito, eu era muito calada, porque eu não conseguia pensar em nada, eu ficava presa naquela cena. E conforme eu fui crescendo, um monstro praticamente foi crescendo dentro de mim. Eu não conseguia me comunicar, porque eu não tinha palavras, né? Eu não conseguia pensar em nada, então eu não conseguia me relacionar, conversar com a minha família. Eu tinha muito ódio de homem, então meu irmão às vezes falava comigo, eu era muito agressiva, eu não conseguia conversar. Eu começava conversando e terminava em brigas horríveis, até mesmo de agressão física. Assim também era com as minhas irmãs, com a minha mãe. Então a gente não se entendia e eles não sabiam o porquê de tanta violência. Eu, para fugir dessa situação, eu comecei a me ausentar de dentro de casa, até que eu cheguei no desmanche espiritual. Quando cheguei no desmanche espiritual,
Eu já estava com 40 quilos, né? Eu estava morrendo praticamente. Eu não olhava para a chuva, tá? Aquela chuva pesada, eu chegava toda molhada nas reuniões, mas eu tinha que estar lá porque eu não podia perder esse tratamento. Eu queria sair dessa situação. Então, olha, eu enfrentei chuva, eu enfrentei frio, eu enfrentei dores, eu tinha dores, câimbras, eu não conseguia sair, às vezes andar direito, e aí eu fui liberta. Hoje eu tenho paz interior, hoje eu sou tranquila dentro da minha casa, a gente consegue conversar, meus irmãos até às vezes, puxa vida, não vejo a hora da Angélica chegar, porque a gente precisa de conversar sobre tal coisa, com a minha mãe, né? É um carinho, né? Eu não conseguia dar carinho para ninguém, eu não conseguia me aproximar de ninguém. Hoje eu me aproximo, hoje tem carinho, hoje tem tranquilidade, hoje tem equilíbrio dentro de mim. Hoje eu vejo meus irmãos sentando um com o outro, conversando, porque era entre todos, né? Essa divisão. E hoje não tem mais essa divisão dentro do meu lar. Não se desespere, por mais difícil que seja essa situação que você está vivendo, no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua vida econômica, há solução. Você não tem por que tentar contra a sua vida. Eu falo com você que está planejando cometer o suicídio, você que está segurando aí agora em mãos uma arma de fogo, uma arma branca, você que olha para a janela e vem pensamentos de se jogar pela janela do seu apartamento e tirar a sua própria vida. Você está sentindo um sentimento de desespero, de desprezo, essa é a palavra. Você tem sido desprezado, desprezada por tudo e por todos, mas não por Deus. Repare que a Priscila foi desprezada também. E a depressão foi aumentando. A Paula chegou a tentar o suicídio, porque ela pensava que não havia mais saída para os seus problemas. A Angélica tinha muita raiva, era amargurada, não se sentia bem em lugar algum, não se sentia bem com ninguém. Mas assim como essas pessoas se libertaram, a casa estava dividida pela ação de um encosto, mas ele foi arrancado. E hoje, estas mesmas pessoas estão desfrutando de vida. Meu amigo, minha amiga, você não quer ser feliz? Então saiba que se você está sendo desprezado, Deus, Ele não te desprezou, Ele está falando com você. Vem para cá, vem para os meus braços. Sexta-feira nós vamos tocar as trombetas 7 vezes aqui no Templo de Salomão. Vamos tocar estas trombetas às 15 horas, ainda hoje, sexta-feira. Vamos tocar também às 20 horas, 7 vezes. E você deve trazer uma fitinha vermelha como esta, e nós iremos consagrá-la à Santíssima Trindade. Eu já volto falando mais ao respeito, mas agora eu quero que você prepare um copo com água para o momento da oração. E quero disponibilizar o número do programa para que você possa incluir o nome deste ente querido que está hospitalizado, que está deprimido, que está viciado, desempregado. O número é o 2790 1177. 0 operadora 11, para você que nos assiste fora de São Paulo, 2790 1177. Preste muita atenção na orientação a esta pessoa que ligou aqui para o programa pedindo ajuda à ex-mãe de santo. Ex-mãe de santo responde. Ligue agora e tire as suas dúvidas. 011 2790 1177. Eu sou Josina, moro no Parque Santo Antônio. Sou vítima de ritual, só não sei o quê. Mas eu tenho sonho, ouço vozes, e eu não consigo dormir na minha cama, estou dormindo na sala. Eu tenho um zumbido no ouvido, de ameaças, de morte. E as coisas não dão certo aqui em casa, está tudo indo para trás. Eu tenho uns inquilinos, os inquilinos não conseguem pagar, e direitinho com as contas. É um sofrimento terrível. Meu marido saiu de casa e não dá notícia. Ele mudou, ele parece um zumbi. Eu vi outro dia ele. Ele quer voltar para casa, mas ele quer que eu vá pedir perdão a ele. Não tem nada para ele. É só, e eu gostaria de esclarecer o que está acontecendo realmente.
Então, amiga, eu percebo que a senhora está sendo vítima de rituais feitos para as entidades de povo de rua. E, com certeza, esses rituais foram feitos na hora grande, depois da meia-noite, na alta madrugada, porque é típico dessas entidades trabalhar golpeando todas as áreas da vida das pessoas, abrindo portais para que a pessoa tenha perdas, danos, prejuízo, criando animosidades, brigas, confusões. Essas linhagens de povo de rua que recebem os seus rituais, as suas oferendas depois da meia-noite, na madrugada, elas trabalham na vida das pessoas, causando também esse orgulho, né, que, embora o seu esposo, a senhora menciona que seu esposo errou, a senhora não quer pedir esse perdão e tal, eu percebo que há um orgulho no seu coração. Então, se a senhora não ceder também, a senhora se a senhora quer seu marido de volta, seu casamento, mas se a senhora não cede, isso mostra a ação dessa entidade dentro da senhora. Pode ter sido também que a senhora tenha comido uma comida trabalhada, oferecida. E esses rituais, eles são desenvolvidos por causa da inveja, porque a pessoa quer o mal da outra, ela quer prejudicar. Ela não aceita a pessoa ter uma vida de qualidade. Então, elas fazem os rituais para poder destruir. Mulheres que às vezes querem o marido da outra, né? Então, trabalha para poder separar aquele casal. E quando um ritual ele é feito, por mais que seja para uma das áreas da vida da pessoa, as outras áreas também sofrem o dano, porque um abismo chama outro. Então, a entidade ela vai se expandindo, né, em todas as áreas da vida das pessoas, fazendo com que o mal se alastre. E é o que está acontecendo na sua vida. Durante a noite, a senhora não consegue dormir, a senhora tem aí sonhos, pesadelos. Por quê? Porque esse ataque também vem na madrugada. Então, essa linhagem de povo de rua, ela está infiltrada na sua vida. Então, é importante que a senhora busque um desmanche espiritual para dissolver toda essa situação. E eu queria também dizer para você, ô Janéria, que faça um esforço, determine aí agora onde você está. Hoje, sexta-feira, eu me liberto. Esse ritual que fizeram será desfeito se você fizer como está sendo orientado na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos orienta é pelejar contra o mal. Daí o porquê tocamos 7 vezes as trombetas, hoje, sexta-feira, às 15 horas, o pastor Vitor, aqui no Templo de Salomão, e às 20 horas estaremos juntos com o bispo Clodomir, e você terá a oportunidade de se libertar de uma vez por todas, senhora Janéria, desse ritual que fizeram e que fez a senhora perder a estabilidade econômica, a estabilidade financeira. Você que nos assiste diz, bispo, eu reconheço que estou sendo vítima de um ritual. O que eu tenho que fazer? Buscar a sua libertação, amigo, amiga, enquanto há tempo, porque coisas piores lhe sucederão se você não se libertar da ação desse encosto. Hoje, sexta-feira, nós vamos dar uma trombeta para as pessoas que ainda não têm, uma trombeta como esta. E na oportunidade você deve trazer uma fita vermelha, porque Deus orientou aos seus servos para que houvesse a proteção, para que houvesse a libertação, para que houvesse a salvação da família de Raabe, que era uma prostituta, mas que tinha a sua família dividida, a sua casa dividida, a sua família amaldiçoada. Mas ela creu e obedeceu, e através daquele sinal da fita vermelha, Deus salvou, Deus protegeu, Deus abençoou a Raabe e a sua casa. Compre uma fitinha vermelha como esta em uma papelaria próxima à sua casa, traga ao Templo de Salomão, nós vamos consagrá-la à Santíssima Trindade e vamos lhe instruir devidamente como usá-la para que haja proteção, libertação e salvação na sua casa. Eu quero que você preste muita atenção nesse caso verídico, porque é isso que você tem que fazer, ô Janéria, o que esta pessoa fez. Meu nome é Delita. Meu nome é Tiago. Quando a gente pegava a correspondência, já batia o desespero. Chegou ao ponto da gente não ter nem o que comer dentro de casa. Nós nos casamos muito cedo, buscando a felicidade, buscava uma família. E os projetos iniciais era tudo flores, vamos dizer assim. Mas assim que a gente casou, muito inexperiente também, a gente viu que começou aos problemas, vamos dizer assim. Quem tinha casado com o sonho de ser feliz, estava na bancarrota.
Quando a gente pegava a correspondência, já batia o desespero. Porque a gente sabia que era cobrança, a gente sabia que era ameaça, a gente sabia que era Serasa, a gente sabia que era ordem de despejo. O interfone tocava, a gente já não queria atender, era a empresa de conta de luz querendo cortar nossa luz. Os porteiros viam, os vizinhos sabiam. E era muito humilhante, porque assim, sem dinheiro, a gente ficava refém da situação. Então, nós não tínhamos dinheiro nem para pôr gasolina no carro. Nós tínhamos um carro, bem velhinho, mas a gente ia para lá e para cá e tinha pontos da gente juntar 3, 4 reais para colocar de combustível para poder se locomover na cidade. Na verdade, a gente não tinha paz nem para dormir, porque a gente não tinha nem o que comer. Chegou ao ponto da gente não ter nem o que comer dentro de casa. A gente pegava, revirava a casa inteira, o apartamento inteiro, bolsa, debaixo da cama, em tudo quanto é canto, para achar 33 centavos. Para ver se a gente conseguia comprar um miojo para nós dividirmos. E mesmo assim tinha dia que nós não encontrávamos, nós íamos dormir com água na barriga. O Thiago começou a trabalhar em mais de um emprego, ele trabalhava os finais de semana, não era nem por dinheiro, ele trabalhava por comida. Ele trabalhava num açougue para pegar uma porçãozinha bem pequenininha de carne para a gente ter o que comer. Aí misturava lá com água, com o miojo. Ele vinha a pé, não gastava o dinheiro da passagem, comprava o miojo. E ali a gente colocava um monte de água para a gente poder almoçar e jantar por no mínimo 2 dias. Isso batia medo, batia desespero, tinha aquela sensação de fracasso, de desamparo. Eu não via a luz no fim do túnel. Até o ponto de que a gente tentava fazer acordo no banco, fazer acordo com a imobiliária e chegou ao ponto que realmente nós fomos despejados. E foi um momento muito humilhante, porque você imagina os vizinhos, os próprios familiares, vendo os móveis sendo despejados na rua. E eu lembro que naquela época eu não tinha dinheiro nem para o carreto. E ali foi um desespero total, ali foi assim, de vontade de chorar mesmo, sabe? Eu acho que ali foi o momento mais humilhante da minha vida. E nós fomos morar de favor na casa do meu sogro. Aí meu pai acabou fazendo um cercado de madeirite na sala para nós, aquela madeira cor-de-rosa bem fininha, para a gente poder dormir ali e fazer de um quarto. Nem cama nós tínhamos, nós dormíamos no chão, no colchão no chão. E ali foi uma das piores experiências que nós tivemos, porque tinha muito rato. Rato passava no nosso rosto, no nosso corpo, com a gente dormindo, barulho de barata, barulho de outros bichos que a gente nem sabia o que era. E era desesperador, é muito humilhante, é muito sofrido. E ali realmente foi onde a gente explodiu de, olha, não dá mais. Diante dessa situação que não tinha fundo de poço, eu fui até a Universal, porque eu já conhecia o trabalho como a última porta. E aí eu comecei a ouvir as orientações, a palavra, obedecer. E aí eu perdi completamente o medo e a dúvida, porque eu não tinha mais aonde cair no fundo do poço, eu já estava na lama. Logo o Thiago veio junto comigo e nós começamos a nos lançar, a entender e a lutar juntos. E eu vi que os meus diplomas, eles não resolviam nada. Porque eu já tinha formação na área que eu trabalhava, mas isso não tinha resolvido. E eu precisava desse espírito da coragem, o espírito da fé. E foi aí, participando das reuniões, recebendo as orientações, que um espírito da coragem, ele entrou na nossa vida. E nós nos revoltamos contra aquela situação. A gente não quis mais ficar daquele jeito. E nós nos revoltamos e tomamos uma atitude para mudar a nossa vida e fazer uma loucura, porque nós não queríamos melhora. Melhora não ia resolver. Nós queríamos uma transformação. Foi quando veio a Fogueira Santa de Israel. E nós não tivemos medo, nós não tivemos dúvida. Eu vi a oportunidade de mudança de vida, porque ali eu aprendi que era tudo por tudo. Eu tinha que confiar no que estava sendo falado, tinha que confiar naquilo que a fé exigia de mim. E eu não tive medo de agir essa fé. E quando nós fizemos a loucura da fé, Deus entrou na nossa vida. Nós vimos Deus face a face, o poder dele na nossa vida, que transformou. Depois que Deus entrou na nossa vida, Ele fez uma transformação. Novas ideias surgiram. Eu passei de uma pessoa com medo, uma pessoa sem direção, eu passei a ter coragem, não só de agir a fé, mas de praticar isso no dia a dia. E eu trabalhava como funcionário
E na época Deus me deu uma direção e eu abri meu próprio negócio. Não foi fácil, muitas lutas vieram, mas dia após dia eu tinha força, eu tinha direção, eu tinha coragem, eu tinha o espírito da fé dentro de mim e eu fui vencendo todas essas guerras e todas essas batalhas. Aí nós começamos a pagar as dívidas, nós fizemos acordos, cumprimos todos os acordos, quitamos, pagamos. Situações começaram a aparecer, dívidas que eram impagáveis, a gente conseguiu pagar, coisa que antes isso não acontecia, por mais que nós trabalhássemos. E assim, para quem morava de favor, junto com ratos, uma miséria total, Deus começou a transformar a nossa vida e a nossa história. E através da loucura da fé, nós conseguimos um patrimônio. Nós compramos um apartamento excelente numa área nobre da cidade, rodeado com os melhores bairros, um apartamento grande, amplo, e mobiliamos com todo o luxo que nós sempre sonhávamos, mas que aos nossos olhos naquela época era impossível ter. Os familiares, os amigos, aqueles que nos conhecem, eles viram uma transformação na nossa vida e eles também hoje nos respeitam, né? Hoje nós vivemos bem, hoje nós temos um automóvel importado de luxo que nós compramos 0 km na concessionária, frequentamos ótimos restaurantes, nós fazemos viagens internacionais. Hoje nós temos uma empresa próspera, hoje nós abençoamos pessoas, abençoamos famílias, dando emprego, colocando pão na mesa dessas pessoas que antes não tínhamos nem para nós. E tudo isso que nós temos, que nós vivemos hoje, é consequência de uma loucura da fé que nós fizemos no altar de Deus. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. Você que tem se sentido desprezado, esquecido por tudo e por todos, faça o que fez a Edelita e o Tiago. Eles sofreram muito na vida conjugal, na vida familiar e na vida econômica. Viveram uma miséria, humilhação, dor, nem para o básico eles tinham. Mas quando surgiu a oportunidade de ficar a sós com Deus, de lutar não contra Deus, lutar contra Deus é você culpar a Deus das suas misérias, das suas infelicidades, das suas doenças, das suas amarguras. Lutar com Deus é usando a fé, é obedecer a palavra de Deus para que se cumpra na sua vida o que Ele prometeu, a exemplo do que fez a Edelita e o Tiago. É isso que você que tem se sentido desprezado, esquecido por tudo e por todos fazer, buscar a Deus. Domingo agora, às 6 horas da manhã e às 9h30 na concentração de fé e milagres aqui no Templo de Salomão, nós estaremos usando a água, vamos apresentar a Deus a água que você vai recolher aqui no Poço de Jacó. Traga uma garrafinha com água como esta, para você então pegar um pouco da água consagrada no Poço do Deus vivo, no Poço de Jacó. E nós vamos apresentá-la e a sua fé vai ser saudável, vai ser curada. E, consequentemente, a sua vida vai ser restaurada. No Templo de Salomão, às 6 da manhã, a reunião de Pentecostes. E às 9h30, a concentração de fé e milagres, com 7 orações. Senhor Jesus, Deus vivo, eu sei que o Senhor ouve a nossa voz e a nossa oração vai ser respondida. Esse telespectador que está deprimido, viciado, doente, desempregado, esta pessoa que está sofrendo já há anos, há meses e não sabia aonde ir, o que fazer, com quem contar. Agora eles sabem. Essa pessoa que tem sido desprezada pela sua própria família, pelos seus conhecidos e aqueles que se diziam amigos, foram os primeiros a dar as costas para ela, para ele. Mas agora ele sabe com quem contar, com o Senhor. Agora ele sabe o que fazer, buscar a sua libertação hoje, sexta-feira. Agora eles sabem aonde ir, ao templo do Deus vivo. Por isso eu oro por todos e peço que o Senhor dê um sinal para ela, para ele agora, arrancando a dor, arrancando o pensamento de suicídio, arrancando a opressão da mente, do coração e do corpo. Levante o copo com água, amigo, amiga, o mais alto que você puder, pois eu o declaro consagrado em o nome de Jesus de Nazaré. Beba, participemos juntos.
toda perturbação mental, psicológica, pensamentos de suicídio, homicídio, traição, sai da sua mente. Toda angústia, mágoa, rancor, a dúvida, o orgulho, sai do seu coração. E toda dor, toda doença, todo peso, sai do seu corpo. Respire fundo. Diga, eu creio. Graças a Deus. Ele ouviu a nossa oração. E agora, com a força de Deus, você vai buscá-lo neste domingo, pela manhã, seja às 6 ou às 9h30. Caso não seja possível, às 18 horas nós temos a palestra de transformação Pais e Filhos, aqui no Templo do Deus Vivo, aqui no Templo de Salomão, aonde Deus, Ele aguarda por você para transformar a sua vida, fazer você viver uma nova história. Eu deixei de frequentar a igreja, eu deixei de praticar a minha fé. Meu nome é Peterson e eu fui um enfermo na fé. Mesmo os meus pais indo na igreja, frequentando, eu não dava muita importância a isso. Eu não acreditava que a igreja poderia mudar a minha vida, enfim, a palavra de Deus naquela época. Só que, com o passar do tempo, houve uma separação na minha família. O meu pai foi embora e minha mãe sofreu muito. E ela permaneceu na fé, ele não. E passou um momento ruim na vida dela e ela continuou firme. E eu falei, por que não resolver seguir aquilo que minha mãe está seguindo naquela época? E resolvi ir para a igreja. E fui. Eu me tornei uma pessoa fiel a Deus nessa época. E fui fiel mesmo, me lancei de verdade, resolvi todos os meus problemas e fui crescendo na fé. Conquistei muito. E com o passar do tempo, aconteceu um problema sério. Chegou um momento da minha vida que eu tive uma sociedade, eu tinha uma empresa e tinha alguns funcionários, e eu tive problemas com a sociedade. E acreditava que era extremamente forte na minha fé. E foi aí que eu me enganei. Nesse momento eu deixei de frequentar a igreja, porque foi turbulento e eu queria resolver tudo da melhor forma possível, mas eu fui agindo com a força do meu braço. Eu deixei de praticar a minha fé. Eu queria trabalhar mais, eu queria lutar mais, e queria resolver e achava que se eu me esforçasse ao máximo, com certeza eu teria êxito. Mas pelo contrário, quase custou a minha salvação. Acabou essa sociedade, essa empresa acabou fechando. Eu comecei a ouvir os ensinamentos, eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a prestar mais atenção no que era dito nas reuniões e comecei a praticar. Voltei a agir a minha fé e consegui, de uma forma extraordinária, resolver todos esses problemas. Porque eu voltei a usar minha fé de forma consciente, de forma inteligente. Hoje eu tenho 2 empresas, uma em cada ramo, atuando no mercado. Hoje eu sou um homem muito feliz no meu casamento. Acredito que, através de ter usado mais a minha fé, de ter aprendido nesse momento crucial, de colocar minha fé em prática, de ver que realmente eu não posso nunca mais na minha vida querer resolver todos os meus problemas com a força do meu braço, fazer sozinho, enfim. Me recuperei e hoje tenho uma fé forte e tenho buscado a cada dia me fortalecer ainda mais para não perder essa fé inteligente.